Olá, rapaziada, salve, salve. Eu sou Neto Machado. Muito obrigado por estar aqui prestigiando o canal musical Os Andrades. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse disco fundamental para a música popular brasileira, que é o Maria Fumaça, instrumental da banda Black Hill de 1977, um disco muito valorizado, um disco que é uma delícia de se ouvir. É o primeiro da banda da banda Black Hill, muito valorizado, como eu estava falando, tanto aqui no mercado nacional. O vinil é muitíssimo procurado, disputado a tapa, quanto nos Estados Unidos e na Europa, enfim, todo lugar onde a boa música é valorizada. Na metade dos anos 70 começa a história deles. É, Iniciam-se começam a ganhar força no Rio de Janeiro os baile black nas comunidades do Rio de Janeiro, nas favelas do Rio de Janeiro, o que viria a ser os precursores, né, os avós dos bailes funk atuais. Nesses bailes se tocavam então com os disc jockeys, né, discos de James Brown, de Jackson 5, de Earth, Wind and Fire, de grandes músicos, de grandes instrumentistas, grandes músicas, grandes bandas norte-americanas, né? E um grande diretor de gravadora, da gravadora multinacional WEA, à época, o André Midani, visitou um desses bailes, né? E ficou impressionado, né? Muita gente curtindo música, né? E não se fazia nada para esse público em termos de uma produção brasileira. E ele, com uma sacada comercial muito bacana, né, olhando aquilo ali, falou: puxa, por que não colocar um músico brasileiro de carne e osso aqui e começar a produzir a música própria para esse público, né, para atingir esse público? E, por outro lado, no Rio de Janeiro também, iniciava-se um movimento que também ganhava muita força, um movimento que era social, cultural e artístico, que era o Black Hill. Era chamado de Black Hill, influenciado principalmente pelo movimento black, pelos movimentos antirraciais norte-americanos, especialmente o Black Power e o Malcolm X, que era o seu líder, né? Desse movimento no Rio de Janeiro nasceram, por exemplo, grandes nomes que vieram a se tornar grandes nomes da nossa música. Sandra de Sá, Tony Tornado, né, foram alguns nomes, e o Oberdan, nessa época, começava a animar também e fazer parte desse movimento através de uma banda instrumental chamada Abolição, de Dom Salvador. E o Oberdan já começava a ter um nome também nos meios musicais, nos meios instrumentais, porque ele tinha uma vasta experiência já em termos de animação de bailes e ele conhecia muita música. Ele tinha uma formação acadêmica que era considerada extraordinária, tinha um ouvido muito bom, era capaz de arranjar as músicas para um naipe de metal. Ele tocava saxofone, né? E o André Midani, então, se aproximou, né? Chamou o Oberdan e falou: puxa, traga amigos seus, monta uma banda e vamos começar a animar os bailes, os bailes black aqui no Rio de Janeiro. E a banda começou fazendo principalmente músicas, cover de músicas instrumentais norte-americanas, que eram um sucesso na época. É, Eles começaram a ter um relativo sucesso, mas o público ainda preferia as músicas mecânicas, as músicas gravadas, os originais, vamos dizer assim. E quando o Oberdan teve a genial ideia de começar a fazer versões de grandes clássicos do chorinho e do samba para esse público e para esses bailes, em versões dançantes, em versões funk. Então ele fez, por exemplo, Na Baixa do Sapateiro, do Ari Barroso, Carinhoso, ele colocava funk também, né? Baião, que era um clássico, ele começou a colocar funk, e o público começou então a comprar a ideia e apreciar mais, e pediam mais pelo som in loco, né? Pelo som pessoal ali, instrumental da banda do Oberdan,
que todo mundo começou a chamar então de, poxa, aquele pessoal da Black Hill vai tocar, porque era um movimento, né, no início. O pessoal do movimento Black Hill vai tocar para o pessoal do Black Hill, o pessoal do Black Hill. Aí eles incorporaram, o Bernardo falou, não, a banda vai ter que ser Black Hill. E aí ela foi com esse mix de música funk de um lado, né, do funk, do melhor do funk internacional de um lado, com o chorinho, o samba e a genialidade do Oberdan para fazer os arranjos e casar tudo isso e fazer o pessoal dançar e gostar disso, ele começou então a criar músicas próprias, entre elas a música Maria Fumaça, que deu o nome a esse que foi o primeiro LP deles, e mais do que isso, o André Midani conseguiu fazer com que essa música fosse a abertura da novela Locomotivas, da Rede Globo de televisão em 1977, o que catapultou a Black Hill para as alturas. Eles começaram então a acompanhar, por exemplo, o Tim Maia, o disco Tim Maia Disco Club, que na minha opinião é um dos melhores do Tim, super dançante. Eles é que acompanham o Tim. É um disco que ele faz logo depois daquela fase racional dele, religiosa, né, que ele dá aquela virada, e ele volta, e volta maravilhosamente com a banda Black Hill acompanhando. Eles fizeram um turnê com Caetano Veloso, eles acompanharam no estúdio as gravações, né, eles foram chamados pela Rita Lee e pelo Roberto de Carvalho para gravarem o disco Lança Perfume, que foi a virada pop da Rita Lee, o Oberdan fazendo os saxofones, e o Jamil Joanes, que era o contrabaixista da Black Hill, também tocou nesse disco. Ouçam, vale a pena ouvir com atenção. Novamente, esses discos são referências e eles estão sempre lá. E mais do que isso, eles influenciam até hoje nomes como Ed Mota, Cláudio Zoli, Paulo Zidan, né, que formaram a banda Brilho ali nos anos 80, com a música Noite do Prazer, também um grande sucesso da black music brasileira, né, com aquela frase, a noite vai ser boa, de tudo vai rolar, na madrugada, vitrola, rolando um som, tocando B.B. King sem parar. Grande influência sobre eles, aliás, um beijão aqui, tanto para o Zidan quanto para o Cláudio Zoli. O Cassiano também, que influenciou a Black Hill, depois teve influência deles, é sempre um nome muito, muito, muito falado, e esse disco é procurado a tapa, como eu falei, até hoje, tanto aqui no Brasil quanto no mercado internacional. O Oberdan, infelizmente, ele faleceu. A Black Hill, naquela formação original, ainda gravou 3 ou 4 LPs. O Oberdan sofreu um acidente de automóvel fatal, infelizmente, veio a falecer. A banda depois ela foi retomada pelo filho do Oberdan no começo dos anos 2000, mas aí já sem nenhum dos integrantes originais. Mas a semente já estava plantada e até hoje é uma delícia de ouvir, é um frescor, é uma coisa que traz muito, é uma coisa muito moderna, muito bacana, muito dançante e muito universal. Vale a pena conhecer. Black Hill Oberdan, muito obrigado. E pessoal, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, aqui embaixo nos Andrades, e para receber os avisos automáticos sempre que tivermos novidades. E também no nosso canal, no Instagram, o nosso Instagram é o 20 Discos. Aliás, essa história da Black Hill está no meu livro, 20 Discos e uma Vitrola. Esse é um dos meus 20 discos prediletos. Conheça os outros 19 comprando aqui o meu livro. Entre em contato com a gente no privado, vai ser um prazer mandar para você. Black Hill, Black Hill mais uma vez, sensacional, vale a pena conhecer. Um grande beijo, pessoal, até o próximo e Black Hill na cabeça. Valeu!